E vamos começar então falando um pouquinho de como a entender. Lena chegou até nós, né? A Lena, pessoal, eu vou deixar ela explicar, mas ela tinha um processo de EB5 aplicado, né? Eles aplicaram, foi em setembro de 19, né, Lena? Foi. E aí chegou até nós porque o processo não era... Fazia muito tempo, estava lá pendente, e o processo de EB5 de fato demora um tempo a mais. E aí ela falou, doutor Guilherme, nós não aguentamos mais esperar. Se existe outra solução, fala aí um pouco, Lena. Foi isso. Nós tínhamos um objetivo de vir para cá, para os Estados Unidos, né? E quando nós resolvemos vir, meu marido contratou uma empresa no Brasil ainda. E ele falou, não, acho melhor vocês entrarem com o EB5. Entramos com o EB5. Né, na esperança de 2 anos e meio, tudo dá certo. E essa empresa, só uma curiosidade, porque com 2 super médicos na sua frente, vamos dizer assim, com um currículo de deixar qualquer um com inveja. E eles entenderam que o adequado para vocês seria o EB5? O EB5, eles disseram que era o EB5. A gente até questionou na época, porque o meu marido também, antes de resolver fazer esses vistos, ele estudou muito sobre. E ele questionou, olha, será que um EB2, NW, a gente não conseguiria? Mas enfim, a gente sabe que no meio tem algumas coisas, né? Mas entramos no EB5. E esse EB5, desde 2019 até hoje, ele não foi ainda concluído. Então, só para um contexto, a gente está falando de quase 5 anos de processo pendente. Teoricamente, a gente está no 5º ano, porque em setembro faz... Que é o que eu sempre falo para todos os meus clientes que perguntam sobre a EB5, eu falo, é uma excelente escolha, porque a maioria do tempo ele está current, então é bom. Mas, se você tem uma qualificação, né, para outro tipo de visto de green card, por exemplo, que era o caso de vocês, né, médicos, a gente está falando de EB2NW potencialmente, a gente está falando de EB1, né, é melhor do que o EB5, justamente porque é mais rápido do que o EB5, né? Então você vê, eles estão há 5 anos quase, o processo até o momento não deu problema nenhum, é realmente uma questão de tempo de processamento. E né? já tiveram que fazer investimentos substanciais? Fizemos um grande investimento, né? E esperamos que isso retorne, né? Porque é um investimento, é um visto que você investe e com 5 anos você tem um retorno disso. E aí, com essa demora, resolvemos tirar aí um período da nossa vida que a gente também estava vindo de um momento muito estressante por conta do Covid. Trabalhamos muito, né? A gente praticamente largou a família e ficou dentro de um hospital para cuidar das pessoas, né? Tivemos que sair de casa porque tínhamos nossos filhos. E aí a minha mãe foi morar na nossa casa e a gente foi morar na casa da minha mãe para poder não termos esse contato, que na época, quando tudo começou, ninguém sabia como é que era, como ia ser, né? Aí, terminando essa fase, esses 2 anos intensos, a gente entrou já no meio com um mestrado, que também foi bem intenso para a gente. Né? Não gostam de ficar, ansiosos, né? Isso. Não ficar com tempo livre não dá. Aí a gente resolveu, vamos pegar as meninas e vamos dar um tempo, vamos lá para os Estados Unidos. A gente tinha um apartamento, né? E uma casa que a gente já tinha também comprado e vamos passar um período. Foi nesse período que a gente conheceu o Dr. Guilherme, a equipe dele, né? E viemos conversar, porque a gente não queria mais... a gente queria morar aqui, né? E a gente queria uma maneira legal, óbvio, para a gente ficar, né? Legalizado aqui, tudo direitinho. O Dr. Guilherme, no nosso caso. E aí ele falou, olha, como na época também nós não poderíamos ficar aqui, o meu marido não poderia ficar aqui aguardando o ajuste de status... Exato. O doutor Guilherme falou, olha, então, quem sabe a gente não pode fazer um L1, né? Vocês podem ver uma empresa, comparar uma empresa, porque no Brasil também nós somos empresários, né? Temos empresas no Brasil, então a gente poderia ver isso daí. O doutor Guilherme pode explicar melhor para vocês como é que foi todo esse trâmite. Então. E aí, foi feito. Graças a Deus. Teve uma RFE. Foi, no L1 tivemos uma RFE. Eu acho que foi uma besteira, não lembro. Foi feito e foi aprovado. Fomos ao Brasil, voltamos ao Brasil e lá tivemos uma entrevista em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo, né? E foi assim, meu Deus, foi um negócio super agoniado, assim, que bora, vamos voltar, não vamos. Deu tudo certo.
viemos com as meninas, com tudo certinho, legalizado, e daqui estamos. Foi quando a gente resolveu Eu lembro que a gente sentou na visto. minha sala Foi. e a gente conversou Nós ali sobre o que a gente faria, se é B2NW, Foi. se era um EB1, Foi. né? Qual E eu não seria a forma de acreditava, nem eu, residência. nem que a gente teria capacidade ou condições, sei lá, de ter um EB1, porque é um processo mais criterioso, né? Então, na nossa cabeça, seria um EB2NW. Mas, quando a gente veio conversar com o Dr. Guilherme, ele analisou e falou, olha, eu vou estudar o caso de vocês direitinho, me passa o currículo de vocês e a gente vai ver, então, o que seria melhor. Quando a gente voltou para conversar, o Dr. Guilherme falou, não, olha, a Lena, ela se aplica para o EB1A. E a gente ficou super feliz, né? Então, vamos lá. Vamos entrar com esse EB1A. E aí o Dr. Guilherme pode falar um pouquinho aí como é que foi tudo isso. É porque foi um grande desafio, né, Helena? Exatamente como você muito bem colocou. A gente lá atrás, vocês vinham com o processo de EB5, só que vocês queriam mudar. Só que não queria ficar aqui como turista, né? Porque queria colocar os filhos na escola e tudo mais, ter a liberdade de estar aqui, poder trabalhar, ter Social Security Number, que era o interesse. E aí eu falei, olha, se eu aplicar um EB1 para vocês e aplicar ajuste de status, vocês vão ficar restritos de viagem até que chegue a autorização de viagem. E aí o Clayton falou, olha, eu não posso, eu tenho cirurgia, eu tenho minhas coisas no Brasil, não tem como eu ficar aqui nos Estados Unidos por um período de tempo desse, esperando a autorização de viagem. Eu falei, tudo bem, então vamos analisar qual visto de não imigrante que a gente pode aplicar para trazer vocês já de pronto, vocês tendo essa liberdade, e aí a gente trabalha depois o Green Card, né? E aí chegamos à conclusão do L1, graças a Deus deu super certo, foi no consulado, passamos um perrengue com o consulado, né? Mas depois eles aprovaram, deu tudo muito certo, graças a Deus, e vocês vieram para cá como L1, tendo essa possibilidade já, uma liberdade muito maior. E aí a gente aplicou o EB1. Eu lembro claramente a gente sentando ali na minha sala e eu falando para vocês, olha, eu acho que a Helena cumpre todos os requisitos mínimos ali para um EB1. E aí a gente bateu ponto a ponto, falou do cargo que você ocupou na Santa Casa, a gente falou de várias coisas que você preenchia. Projeto. E aí chegamos a essa conclusão. Então tá, então podemos aplicar um EB1 para a Helena. Aplicamos, foi em julho de 23. Foi, em julho, foi 17 de julho, eu acho que nós demos entrada de 2023. E aí, tava demorando, e vocês falaram, vamos aplicar Premium Processing, né? Em agosto a gente aplicou Premium Processing. Depois? Agosto a gente aplicou Premium Processing, e aí... Depois que aplicou o Premium Processing, acho que foi depois de um mês, 16 de agosto, aplicamos o Premium Processing, dia 24 de agosto veio a aprovação. Exatamente. E aí eu lembro que vocês não sabiam, eu liguei pra vocês na hora que eu fiquei sabendo, falei pra vocês, aí pronto. Aí chamou a família inteira, foi super bacana. Foi uma alegria, porque realmente é uma alegria, né? Eu acho que é um sonho que a gente sonhou, planejou, né? E graças a Deus a gente saiu vitorioso, né? Eu acho que essa aprovação, ela não é só a realização de um sonho, mas é a concretização, assim, de uma vida inteira que deu certo. Sim. Porque, ou seja, a expertise para você atender todos aqueles pontos, né? A gente estava falando aqui antes de começar, foram quantos os pontos? São 10 pontos, e dos 10 eu tinha 9, dos 9, 7 eram bem fortes, né? E outros ainda assim iriam argumentar, né? A Helena tem a mesma felicidade que eu, que é de não saber quais foram os pontos aceitos, porque somente se tivesse uma RFE, mas não, e mesmo assim uma RFE você não sabe no final quais que foram aceitos. Mas pelo menos você tem uma noção se algum já foi algum já foi. Esses dois foi, mas tá faltando tal. Mas o Dr. Guilherme com a sua equipe, eles foram bem perfeitos no meu processo, graças a Deus, né? E é o próprio Luiz que ficou responsável, né? Eu lembro que o seu L1 foi o Rodrigo, né? O Rodrigo. E depois o Luiz cuidando do EB1. Depois foi o Luiz que ficou do EB1. Ele falou assim, Lena, você tem muita coisa aqui, então vai ser bom, porque realmente eu trouxe tudo, trouxe cartas. Não faltou material para o Dr. Luiz trabalhar. Não, e ainda tinha material ainda para colocar, só que a gente escolheu o que ia para colocar. Assim, então, graças a Deus, foi aquele negócio quando tem que ser, né? Deus é maravilhoso e quando é para dar certo, dá certo. Fizemos tudo certinho.
equipe boa, né, competente. Graças a Deus tivemos isso, porque, infelizmente, a gente ouve muitos casos. Eu tenho casos de amigos nossos que, infelizmente, foram para pessoas que foram enganados. Né? Isso é uma história real, gente. Então não foram bem amparados. Né? Não foram bem amparados. Mas bem amparados, até eles sofreram com isso, né? Até nós sofremos. Porque... Nossa B5, se fosse bem avaliado, gente, poderíamos ter entrado desde o início. Exato. Vocês já estariam com Green Card agora. Sim. Né? Se tivesse avaliado todas as qualificações, todo o currículo bonitinho, lá em 2019, hoje vocês teriam Green Card. Sim. Mas, naquele momento, provavelmente, que aquela pessoa, né, a consultoria, não quero nem sei qual pra ser sincero, tá, gente? Lena nunca nem me falou o nome deles, é no Brasil. Não tem nada a ver. Mas, provavelmente, o que eles pensaram? Vamos pegar um valor maior, né? Um investimento. Eu quero trazer mais dinheiro pra dentro. Sim, provavelmente, né? É uma então, cadeia. vamos pegar o valor maior, vamos fechar, investe num centro regional e tudo mais. Quando, na realidade, existia um caminho muito mais curto. Mais barato. Mais efetivo ali. Você não sabe o quanto a gente trabalhou para, meu Deus do céu, para conseguir.